Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos ter um tema um tanto polêmico. Brigue com o seu marido. Isso mesmo que você ouviu. Brigue com o seu marido. Fique até o final e você vai entender o assunto polêmico que nós vamos tratar hoje. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. A definição de um devocional é um período do dia que você escolhe para se dedicar não somente à meditação das Escrituras, mas também a jejuns e orações. Com qual finalidade? Com a finalidade de estreitar o relacionamento entre você e o seu Criador, para que nós possamos compreender um assunto tão polêmico quanto o assunto de hoje. Vamos de vídeo? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do verso 3 ao 5. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retiveste parte da herdade? Guardando-o não ficaria para ti? E vendida não estaria em seu poder? Porque formastes esse desígnio em teu coração, não mentisses aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E alguns rapazes que estavam no local pegaram e foram sepultar aquele homem. Cerca de 3 horas depois, veio a sua mulher, sem saber de nada, e também foi entrevistada pelo mesmo apóstolo Pedro, no qual ela negou até o fim. E Pedro olhou para ela e disse as mesmas coisas. Por que mentistes ao Espírito Santo? Retendo parte da propriedade não seria tua? Porque você entrou em concordância com o seu marido para enganar o Espírito Santo e não aos homens, ali estão os pés daquele que sepultaram seu marido e também vão te sepultar. E a mulher imediatamente expirou e morreu. Brigue com o seu marido. É exatamente isso que você ouviu. Brigue com o seu marido. Esse era o tema em letras garrafais em um panfleto que eu vi em uma igreja. Eu participava de um teatro na minha mocidade e ali eu fui cantar com aquela igreja e tinha um panfleto que me chamou a atenção. E as letras estavam enormes, acho que fonte 14 ou 15, e depois vinha esse texto que nós compartilhamos agora. E o que viria a ser essa finalidade? Brigue com o seu marido. Nessa ocasião, toda a igreja, vendendo as suas propriedades, trazia os valores aos pés dos apóstolos. E conforme as pessoas iam tendo necessidade, aquele dinheiro ia sendo utilizado. Eles viviam em comunidade, eles tinham tudo em comum. E essa foi a decisão unânime de todos. Aparentemente parece ser algo cruel, morrer simplesmente por causa de uma mentira. Mas se nós formos analisar o texto com cuidado, não foi só o pecado da mentira. Foi o pecado da mentira, foi o pecado da rebelião, que é semelhante à feitiçaria, foi o pecado de avareza, que é semelhante à idolatria. Então, pelo menos 5 coisas eles infringiram contra o Espírito Santo de Deus. Além de que, eles não mentiram a homens, eles mentiram ao Espírito Santo de Deus. Brigue com o seu marido era a proposta daquele panfleto, o seu anunciado. Safira poderia ter sido poupada, mas você pode até dizer: mas ela não sabia do que ocorreu. Mas eu te garanto que mesmo se ela soubesse, ela ia balançar. E talvez ela não ia confessar o que ela poderia confessar para salvar a sua vida. Porque o que levou Safira a concordar com seu marido acerca daquilo era porque ela também carregava a mesma essência corrompida. A comprovação disso, todas as vezes que eu ajo na carne, a minha esposa ela me repreende. E vice-versa. Então é certo e é verdade que quando você tem uma essência diferente, por mais que seja viável ou pareça viável fazer coisas erradas contra o Senhor,
o Espírito Santo ele não permite, porque a sua essência não é a essência daqueles que perecem nesse mundo. Brigue com seu marido, porque a palavra do Senhor diz que a mulher tem que ser submissa ao marido no Senhor. Fora do Senhor, não. Fora do Senhor, ela tem que resistir. Entre o marido e a palavra do Senhor, fica o Senhor. Fica a palavra do Senhor. Infelizmente, nós vivemos numa época onde as irmãs, elas desconhecem o poder que vocês têm nas mãos de vocês. É fato e é verdade, quando nós lemos as Escrituras, nós vamos ver em Provérbios e em muitos outros escritos, dizendo que a mulher sábia edifica o lar, e a tola com a própria mão destrói. A mulher tem um poder fantástico de transformar o seu lar, de construir o seu lar ou de destruir o seu lar. O Senhor, na sua infinita misericórdia, sabedoria, Ele criou o homem e a mulher de formas distintas. O homem é mais racional e menos emocional. A mulher, ela é racional, porém ela é mais emotiva do que racional. E quando essa junção se une, se tornam imbatíveis, porque a parte da razão que precisa ser suprida da mulher é suprida pelo homem, e a parte emotiva que precisa ser revestido pelo homem, para o homem, é revestido através da mulher. Então o Senhor, na sua infinita graça, misericórdia e sabedoria, Ele uniu os dois para que um complementasse o outro. Ninguém é superior nem inferior, e sim um complementa o outro. Por ser mais sensível, mais emotiva, a mulher ela consegue sentir no ambiente coisas que nós homens não conseguimos captar. É como se fosse uma esponjinha. É uma coisa extraordinária. A mulher já tem isso, que é uma pré-característica dela. Já é algo delas. Por mais que o homem venha a ser um homem sensível, ele nunca vai ter a sensibilidade de perceber as coisas como uma mulher percebe. Existem muitas mulheres que têm um raciocínio extremamente rápido, mas mesmo sendo mulheres de raciocínio rápido, o homem, por ser mais racional, ele vai ter 2 vezes ou até mais vezes um raciocínio mais rápido. Não quer dizer que a mulher não tenha a capacidade de raciocinar. A mulher tem, e muitas das vezes até mais do que o homem. Porém, o homem, por ser mais racional, ele consegue verificar e analisar coisas que muitas das vezes até 3 vezes mais rápida que uma mulher poderia analisar. No que se diz respeito a sentir e a perceber, a percepção ainda fica por parte da mulher. Após a morte e a ressurreição de Jesus, aconteceu uma grande perseguição contra a Igreja de Cristo. E para que a Igreja de Cristo continuasse a prosperar e a sobreviver, ela teve que viver em comunidades. Comunidades essas que muitas das vezes secretas, porque era passivo de morte confessar que você era de Cristo, confessar que você participava do grupo daqueles que eram da seita do caminho, assim como era chamado os cristãos antes de Antioquia, na primeira vez que eles receberam esse título cristão. Quando eu era solteiro, eu fazia parte do coral da igreja e nós tínhamos a cantata de Natal. Então nós participávamos de outras denominações para também compartilhar dessa cantata maravilhosa. E era necessário os ensaios. Num desses ensaios, nós fomos para uma igreja aqui, em uma cidade aqui vizinha nossa, e ali na sala de escola bíblica dominical tinham os materiais ali de estudo deles, e dentre esses materiais tinha um folheto enorme, do tamanho de uma folha de caderno universitário. E maior ainda era o título, Brigue com o seu marido. Um tempo atrás, eu estudando um pouco de marketing, descobri que isso é disruptível. É algo que é contra algo que você tem um princípio, é uma antitese. E aquilo que era disruptivo me chamou a atenção e me forçou a ler um texto que eu já conhecia, que é esse texto de Ananias e Safira. E ali, posteriormente, aquele texto também tinha uma explicação do porquê as mulheres devem brigar com seus maridos. Safira poderia ter tido a sua vida poupada se ela decidisse na última hora, quando ela entrou em cena, em resolver não tentar o Espírito Santo, como ela nos bastidores tinha combinado com o seu marido. De igual modo, nos dias de hoje, muitas mulheres podem ser poupadas de exposições desnecessárias, ser poupadas de lutas desnecessárias, simplesmente pelo fato do que
Não é o que o título do texto, ele inspirava. Brigue com o seu marido, de sair no soco, nos tapa, na facada, não. Mas simplesmente brigar com o seu marido de não ser conivente com o erro que ele está prestes a cometer. As mulheres, elas têm um jeito todo especial de convencer os seus maridos em fazer ou deixar de fazer certos tipos de coisas. E certamente Safira, ela tinha em suas mãos o poder de convencer o seu marido a não praticar aquela coisa que certamente seria um grande insulto contra Deus e os discípulos de Deus. Um conselho bem prático para todas as irmãs que me ouvem: brigue com seu marido. Não deixe por menos. Não fique com receio de que ele vai te subjugar. Ele não vai te subjugar. O Senhor, ele não vai permitir que você sequer seja triscada por ele. Por quê? Porque você é a menina dos olhos de Deus. E se for o caso, o Senhor, ele desce a sepultura, porque tamanho é o zelo que o Senhor tem por sua vida. De igual modo, os homens, não sejam frouxos, não se submetam às suas mulheres a tentar o Senhor teu Deus. Brigue com a sua mulher também, no bom sentido, no sentido de oferecer resistência. No decorrer da nossa caminhada, nós que já somos casados, nós precisamos aprender uma palavra. Se não aprendemos, temos que aprender. Uma palavra de 3 letras que é semelhante a outra palavra que é antítese dela, que também tem 3 letras. Que palavra mágica é essa? O não. Não, e pronto, acabou. Não, minha querida esposa, ou agora não. O não precisa entrar em ação, porque se o não entrar em ação, ambos vão perecer, ambos vão sucumbir, ambos vão desagradar ao Senhor, e pode acontecer, talvez, de não serem fulminados na hora, como foi o caso de Ananias e Safiras, mas gradativamente, no decorrer dos meses e dos anos, vocês venham definhar e se desvanecer, e assim o relacionamento venha romper, ou até mesmo um dos dois ou os dois venha se perder na caminhada com Cristo. Então, brigue com seu marido, se o caso for obedecer ao Senhor. Brigue com a sua esposa, se o caso for a palavra do Senhor em primeiro lugar. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.